Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2021, quase 15% da população do Brasil tinha 60 anos ou mais. E esse número deve aumentar nos próximos anos. Uma projeção do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que até o ano 2100, o índice de pessoas idosas no país subirá para mais de 40% da população. No Brasil, a economia gerada por este público é de mais de R$ 1,5 trilhão por ano, o que corresponde a quase 20% do consumo do país. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre os direitos do consumidor idoso e como o Código de Defesa do Consumidor e outras leis vigentes tratam do tema. Mas antes de começarmos, vamos ver o que diz a nossa Constituição? A Carta Magna diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diz também que o Estado promoverá a defesa do consumidor. Sobre o tema, eu converso agora com Monize Marques, juíza coordenadora da Central Judicial do Idoso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e com Luiz Felipe Macedo, advogado especialista em direito do consumidor. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutora Monize, eu gostaria que a senhora começasse falando para a gente quem é considerado idoso no Brasil. Oi, Flávia, eu quero agradecer pelo convite, também agradecer a presença do doutor Luiz Felipe. O critério adotado pelo Brasil é uma sugestão da Organização Mundial da Saúde a respeito da definição cronológica de quem é pessoa idosa. De acordo com a OMS, para países em desenvolvimento, como é o nosso caso, é pessoa idosa quem tem 60 anos ou mais. Para países já desenvolvidos, a gente adota o critério de 65 anos ou mais. Diversos fatores são considerados para a definição dessa faixa etária, mas é importante frisar que a pessoa idosa, ela se enquadra nesse critério exclusivamente pela idade. Então, inclusive, assim, uma necessidade de debatermos mais sobre esse tema para a gente não imaginar que é idoso quem é deficiente, quem é decrépito, quem é improdutivo. Quem tem 60 anos ou mais, independentemente da sua condição de saúde, de produtividade, de integração social, é pessoa idosa. É bom a senhora explicar mesmo, porque sempre tem essa dúvida, né, de 60, 65. Agora, doutor Felipe, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, esse público tem prioridade? Quais são essas prioridades? Olá, Flávia, grande honra estar aqui. Cumprimentar também a doutora Monize, uma honra dividir aqui o programa ao lado dela. Mas, respondendo a sua pergunta, é uma questão extremamente importante a gente ter ciência que o Código de Defesa do Consumidor, ele não trata das prioridades do idoso. Essas prioridades do idoso, elas estão lá na Lei Federal do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741. O Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei extremamente principiológica e conceitual. Não é à toa que ele está aí há mais de 30 anos de vigência e ele continua atual, porque ele é uma lei, como eu disse, de princípios, de valores. E, obviamente, dentro da interpretação desses princípios, nós conseguimos retirar desses princípios a proteção ao idoso. Mas as prioridades do idoso, elas estão todas listadas na lei federal do Estatuto. Na verdade, agora não é nem mais Estatuto do Idoso, né? É bom a gente acostumar com essa correção, né? Agora é o Estatuto da Pessoa Idosa, que foi uma alteração também que foi promovida na legislação em 2022. Então, doutora Monize, quais são aí as prioridades definidas pelo Estatuto da Pessoa Idosa? Nós temos, não somente pelo Estatuto, mas também pela Constituição, diversas proteções relacionadas ao segmento. O Estatuto diz que compete à família, à sociedade, ao Estado, promover todas as circunstâncias favoráveis para que a pessoa idosa tenha condições de saúde, de transporte, de mobilidade, de lazer, de integração social, fazendo então com que todas as faixas etárias possam usufruir da vida em dignidade. Agora, doutor Felipe, mesmo não tendo aí nada específico no Código de Defesa do Consumidor, é importante aí proteger a relação de consumo das pessoas idosas com as empresas, com serviços? Sem a menor dúvida, né? Só para ficar bem claro o que eu estou querendo me expressar nessa minha fala, a expressão idoso, ela só é utilizada em um único dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, que foi até fruto de uma alteração também recente na legislação, que trata do superendividamento do consumidor, e lá no artigo 54C, inciso 4, ele estabeleceu uma prática abusiva de proteção ao superendividamento,
que é proibir o assédio ou pressão a consumidor idoso. Eu vou pegar até o gancho desse dispositivo, porque é dessa maneira que ocorre a proteção do idoso, né? Porque esse dispositivo fala de idoso, analfabeto, doente ou consumidor em estado de vulnerabilidade agravada. E esse artigo é bem emblemático, porque ele demonstra bem que há necessidade, na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de uma proteção maior a um grupo de consumidores. Então, como eu disse, embora sobre o aspecto objetivo da legislação não haja dispositivos, diretrizes específicas para o idoso no Código de Defesa do Consumidor, há que se fazer por uma interpretação sistêmica à luz da proteção da vulnerabilidade do consumidor, uma maior proteção para esse grupo, né? No caso, as pessoas idosas. Né? E aí o que a gente chama de consumidores hipervulneráveis. Né? Essa vulnerabilidade, essa maior vulnerabilidade, ela existe já no consumidor idoso, mas ela vai tendo graus, né? Então, o consumidor pode ser idoso e analfabeto, então ele vai ter uma proteção ainda maior. E o senhor falou aí de abusos que acontecem. A nossa produção recebeu uma pergunta de telespectador justamente sobre isso. Vamos ver? Quais são as práticas mais abusivas, mais comuns contra a pessoa idosa? Doutora Moniz, não apenas no caso dos consumidores, mas de forma geral, quais são as práticas mais abusivas aí contra os idosos? Então, Flávia, como o doutor Luiz Felipe mencionou, na condição da pessoa idosa, existe a possibilidade de haver uma hipervulnerabilidade, porque há condições interseccionais que fazem com que essa pessoa fique mais frágil diante das situações normais do dia a dia. Então, normalmente, quando a pessoa idosa está contratando, ela pode se submeter a práticas de vendas casadas, de empréstimos consignados, às vezes sem a sua autorização ou sem o seu amplo conhecimento junto aos órgãos pagadores, né? Notadamente o INSS. Nós temos também a possibilidade de algumas práticas abusivas relacionadas a plano de saúde. Enfim, todos os contratos que fazem com que as letrinhas pequenas sejam inacessíveis ou que o conhecimento amplo seja inacessível à pessoa idosa, colocam em condição de uma maior vulnerabilidade. E aí, nesse caso, eu queria só completar que, apesar de o CDC não trazer, né, aquelas prioridades legais em relação ao tratamento para a pessoa idosa, o Estatuto traz a possibilidade de se adotarem algumas proteções, incentivos para acesso a lazer, como o caso da meia-entrada, ou filas prioritárias, inclusive relacionadas a serviços públicos e também privados, também gratuidade de transporte urbano, são condições que fazem com que a pessoa se sinta mais incluída no contexto de relação consumerista. E a informação, ela deve ser diferenciada quando necessário para a pessoa idosa, doutor Felipe? Sem a menor dúvida, né? Como eu disse na minha primeira fala, o CDC não trata isso de uma forma específica, mas ele trata isso de uma forma principiológica. E no Estatuto da Pessoa Idosa, lá no artigo 20, já tem essa preocupação maior com a pessoa idosa. Ele diz lá que a pessoa idosa tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões e espetáculos. E a parte final que eu quero chamar a atenção, que faz a ligação com o Código de Defesa do Consumidor. Né? Ele tem direito também a produtos e serviços que respeitem a sua peculiar condição de idade. Né? Então, esse artigo 20 complementa a interpretação que tem que ser dada na avaliação de um consumidor idoso nas regras do Código de Defesa do Consumidor. Eu costumo dizer que não é o mercado, não é a pessoa idosa que tem que se adaptar ao mercado, é o mercado que tem que se adaptar à pessoa idosa. Doutora Moniz, e de que forma aí a sociedade pode ajudar nisso? O Estatuto da Pessoa Idosa, ele traz alguma referência a isso? O Código diz que todos nós somos responsáveis pela manutenção da convivência solidária, né, entre as gerações. Isso é, inclusive, um princípio constitucional. E nós precisamos, então, nos responsabilizar por essa coletividade que, em algum momento, se manteve desprotegida, mas que hoje está recebendo, né, uma atenção especial pelo seu grande número populacional. E vamos a mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Quais são as regras para o empréstimo consignado para a pessoa idosa?
Doutor Luiz Felipe, é diferente aí para a pessoa idosa? Tem garantias e proteção aí a mais? Do ponto de vista da legislação, não há diferença no regramento. O que vai existir na prática, né, na análise dos tribunais dessas relações contratuais, eventuais abusividades, né? Nós sabemos que o consumidor idoso, pela sua maior vulnerabilidade, como eu disse no início da minha fala, ele então está sujeito a ser vítima de maiores abusos por parte dos fornecedores de produtos e serviços. Então, por exemplo, na questão do empréstimo consignado, né, o limite legal para a contratação de empréstimo consignado é o mesmo do consumidor idoso para o consumidor não idoso, né, 35%, né, podendo chegar a mais 5% para dívidas de cartão de crédito. Porém, né, na análise desses contratos, como, por exemplo, a taxa de juros, né, uma eventual abusividade da taxa de juros, a idade do consumidor, o fato dele ser um consumidor idoso, o juiz vai considerar na análise de eventuais abusos nessas cobranças de taxa de juros. Não só na questão da taxa de juros, mas como a doutora Moniz disse bem, né? O consumidor idoso está muito sujeito nesses contratos de empréstimo bancário a venda casada. Às vezes, leva o consumidor para fazer um contrato de consignado, de empréstimo, ele sai de lá com um título de capitalização, com um seguro. Então, na análise de se o consumidor queria ou não, se a taxa de juros é abusiva ou não, o juiz, né, com base na jurisprudência, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, além, claro, né, da taxa média do mercado, que é o principal critério norteador, mas ele não é o único, o juiz vai considerar na interpretação de eventuais abusos e ilegalidade desse contrato a idade, né, a condição de pessoa idosa desse consumidor. Doutora Moniz, e o que a pessoa idosa que se sente lesada ali deve fazer? Bom, a primeira coisa é tentar identificar se todas as informações restaram disponíveis, né? Na maior parte das vezes, a presença de algum familiar ou alguma outra pessoa de confiança que faça com que esse idoso tenha condições de tomar uma decisão de forma apoiada, amplia sua capacidade de manter sua autonomia preservada e assim contratar e ter os seus direitos resguardados. Mas se de toda forma ele se sentir vilipendiado em alguns dos seus direitos, sentir que houve alguma violação, inclusive do dever de confiança, né, do princípio da confiança que rege a relação contratual, ele pode se valer dos instrumentos que estão disponíveis no sistema de justiça como um todo, procurar um advogado, ingressar judicialmente, tentar um método autocompositivo de solução dos conflitos, diversas ferramentas que fazem com que a gente possa aproximar o interesse do consumidor com o interesse do fornecedor. Bom, nós vamos continuar essa nossa conversa no próximo bloco, após o intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre os direitos do consumidor idoso e como a legislação vigente no país trata do assunto. Sobre o tema, eu continuo conversando com Moniz Marques, juíza coordenadora da Central Judicial do Idoso, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e com Luiz Felipe Macedo, advogado especialista em direito do consumidor. Doutora Moniz, e a Constituição fala aí que é direito de todos o acesso à cultura. Como é que os estabelecimentos de entretenimento lidam com a questão da pessoa idosa? Eles têm que oferecer aí algum desconto? Sim, o Estatuto do Idoso traz uma previsão específica em relação a esse direito, né, de pelo menos 50% no valor do ingresso. O objetivo, né, a essência dessa normativa é permitir que haja uma maior integração intergeracional, fazer com que as pessoas idosas possam participar de eventos artísticos, culturais, esportivos, de lazer, enfim, todas as ferramentas de entretenimento para que haja a continuidade aí das suas capacidades e interações sociais. Então, os estabelecimentos devem sim respeitar esse regramento previsto no Estatuto. E na questão do transporte público, doutor Luiz Felipe, como é que funciona? Também existe uma regra de proteção para o idoso, né? Ela não está, como eu disse no início da minha fala, no Código de Defesa do Consumidor, está no Estatuto da Pessoa Idosa, tem um regramento para o transporte intermunicipal, que talvez gere essa confusão aí da questão de quando a pessoa é idosa ou não, porque enquanto a pessoa é idosa aos 60 anos, a gratuidade, que é um direito da pessoa idosa, ela só começa aos 65 anos,
Isso está previsto no artigo 39 do Estatuto da Pessoa Idosa, né? Além dessa gratuidade para os transportes intermunicipal, 10% dos assentos têm que estar destinados para serem ocupados por pessoas idosas. Também existe um regramento com relação ao transporte intermunicipal ou interestadual, que é a garantia para o idoso, né? Também de gratuidade para o idoso com renda até 2 salários mínimos. E vamos assistir agora uma reportagem aqui da nossa emissora sobre decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou que pessoa idosa que deixa de ser dependente tem direito de assumir titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, desde que pague os custos. De acordo com o processo, a beneficiária do plano de saúde com mais de 70 anos era dependente no plano de saúde do ex-marido. Após o divórcio, ela foi excluída a pedido do titular, mesmo já tendo contribuído por quase 20 anos quando a ação judicial foi proposta. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendeu ser possível a transferência de titularidade do plano de saúde aos dependentes idosos, ainda que o plano seja coletivo por adesão. No recurso ao STJ, a operadora de planos de saúde argumentou que o contrato de prestação de serviços médicos é personalíssimo e por isso seria vedada a transferência da titularidade para terceiros. Além disso, acrescentou que a idosa não teria vínculo com a entidade contratante e por isso não seria possível manter o contrato coletivo, já que foi o ex-marido que havia aderido. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que no caso analisado, o contrato de plano de saúde coletivo por adesão permanece vigente, pois não houve rompimento do vínculo do titular com a pessoa jurídica contratante ou com a operadora, mas sim a perda pela beneficiária de sua condição de dependente devido ao divórcio. A ministra salientou ainda que quando o dependente tiver idade avançada, as normas serão interpretadas à luz do Estatuto da Pessoa Idosa, devendo sempre ser considerada a sua situação de consumidor hipervulnerável. Ao negar provimento ao recurso da operadora de saúde, a terceira turma consolidou o entendimento de que o beneficiário idoso que perde a condição de dependente por ter sido excluído a pedido do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, desde que arque com o respectivo custeio. Doutora Moniz, e plano de saúde é uma questão aí que traz muita dor de cabeça, principalmente para a pessoa idosa? Sim, com certeza, Flávia. Primeiro porque nós ainda não conseguimos implementar o amplo acesso à saúde constitucionalmente previsto de forma gratuita. Então, grande parte das pessoas idosas que precisam de um atendimento mais facilitado acabam optando pelo pagamento dos planos de saúde. Essa adesão, inclusive pelo próprio Estatuto do Idoso, no seu artigo 15º, prevê a possibilidade de um reajuste relacionado à nova classificação etária. Então, o plano de saúde, ele sofre um reajuste significativo quando a pessoa entra nessa faixa etária. E, além disso, a gente tem aí uma série de outras complicações a respeito de inovações tecnológicas, da possibilidade de procedimentos ainda experimentais, que normalmente são requeridos pela população idosa, em virtude das eventuais doenças que estão acometidas, que fazem, né, a associação ao envelhecimento. Então, de fato, o judiciário tem abarcado diversas demandas referentes a esse tema. E, doutor Luiz Felipe, essa questão de aí permitir que se assuma a titularidade quando deixa de ser dependente é muito importante, né? Porque se for contratar um plano novo, o preço pode ficar absurdo, não é mesmo? Sem a menor dúvida, né? Acho que plano de saúde é o principal tema na questão do consumidor idoso. E um fator que talvez seja extremamente relevante para o telespectador na hora de contratar um plano de saúde é observar a peculiaridade dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ele tem que saber distinguir um plano individual ou familiar, que vai ter ali uma interferência estatal muito maior que a lei de planos de saúde, e o plano coletivo empresarial ou por adesão, que é o objeto desse recurso do Superior Tribunal de Justiça. Essa é uma situação, por exemplo, do caso do julgado, onde a pessoa foi divorciada, né, do marido e queria manter o plano de saúde coletivo. Mas eu chamo a atenção que essa, na minha visão, ainda é uma situação muito preocupante para o consumidor idoso, porque vou te dar um simples exemplo que eu percebia na minha vida prática profissional enquanto juiz leigo. A pessoa, às vezes, era vinculada a um plano coletivo sem ter ciência
né, sem ter informação adequada, que é um dos pontos que a gente chamou a atenção no início do programa, de que aquilo se tratava de um plano coletivo. Às vezes, vinculava um consumidor idoso a algum órgão associativo do qual ele não faz parte, simplesmente para sair desse maior engessamento que existe na relação do plano de saúde individual e familiar e jogar ele num contrato coletivo de uma coletividade que, eu repito, da qual ele às vezes não faz parte, né? Só colocaram, inseriram ele lá para ter essa maior flexibilização no reajuste do contrato, na rescisão do contrato. Então, eu repito que eu acho que, além de uma maior proteção ao idoso, principalmente na questão desses contratos coletivos, sejam por adesão empresarial, é importante que o juiz, o magistrado, claro, todos os profissionais do direito, mas a última barreira é sempre o Poder Judiciário, tenham esse olhar atento a esses abusos que são cometidos principalmente contra os consumidores idosos em contratos coletivos, né, sejam eles por adesão ou contratos empresariais. Doutora Moniz, eu tenho visto muita propaganda aí de planos que já são voltados para a pessoa idosa. Falam lá que são os planos exclusivos. Isso é legal? Sim, sim, a gente tem percebido um acréscimo muito grande de demandas como essa. É claro que quem trabalha, né, com esse tipo de atividade não está visando simplesmente a socialização dos serviços públicos de saúde, é uma atividade empresarial que visa lucro e ela vai apresentar, então, as ferramentas que estão disponíveis para avaliação qualitativa, quantitativa de serviço e recompensa financeira. Não há problema nesse tipo de plano de saúde. O que a gente precisa identificar é esse plano que está sendo oferecido é compatível com as minhas necessidades? Porque, como disse o doutor Luiz, existem ferramentas e possibilidades diferentes de reajuste, contratação, inclusive rescisão contratual. E isso aí acaba colocando o idoso numa posição mais vulnerável. E eu chamo agora a última pergunta que a nossa produção recebeu. Pessoas com mais de 80 anos têm prioridade especial em relação aos demais idosos? Doutora Moniz. Sim, tem sim. Uma legislação, inclusive, recente, né? O próprio Estatuto traz essa previsão. Nós estamos falando aí dos superidosos ou da preferência do preferencial, são os 80 a mais. Pessoas que, pela condição cronológica, por si só, têm preferência em relação aos 60 mais. Então, inclusive nas tramitações processuais e em filas que são disponíveis nos estabelecimentos públicos ou privados, enfim, em todos os espaços de atendimento da pessoa idosa, os 80 mais têm preferência em relação às demais pessoas idosas. E a gente sabe que é uma pessoa ainda mais vulnerável, né, doutor Luiz Felipe? De que forma que a família deve agir aí para fazer valer todos esses direitos e proteções que são garantidas a eles? Acho que a família, como a sociedade em geral, tem que primeiro se conscientizar da condição da pessoa idosa, né? E não fazer disso motivo de chacota ou repressão. A pessoa idosa, principalmente nessa era digital, ela tem mais dificuldade, de uma maneira geral, de lidar com essa realidade. Isso não significa nenhum demérito, são simplesmente questões geracionais. Então, a geração de hoje que cresceu no mundo digital, ela vai ter uma facilidade muito maior de lidar com esse mundo digital do que as pessoas idosas em geral. Então, que tenha esse cuidado com a pessoa idosa, mas tenha esse cuidado com dignidade, com respeito, porque, infelizmente, o que eu constato na prática é que a pessoa idosa ela é a vítima predileta, por exemplo, de ações de fraudadores. Tá em voga aí no meio jurídico diversas ações judiciais que tratam dos golpes que são aplicados, por exemplo, no meio digital. Golpe de empréstimo consignado, golpe do motoboy, golpe de pirâmide financeira, golpe do boleto falso. Então, é importante que a família dê esse suporte, porque muitas vezes o consumidor cai nesse tipo de golpe por falta de amparo ali da família, por falta de cuidado. Às vezes o consumidor idoso, a pessoa idosa, ela é tratada com desrespeito, com descaso, sem ter essa atenção e esse cuidado que é preciso, partindo da premissa de que ele não é da geração virtual, como a grande maioria da população jovem. Se tem algum tipo de dúvida, procura o Ministério Público, procura o advogado de confiança, procura a Defensoria Pública, não deixe jamais de buscar
uma assistência e ter esse cuidado no dia a dia com o consumidor idoso, mas, repito, um cuidado respeitoso, um cuidado que reconheça nele a sua dignidade, partindo da premissa de que a igualdade que é perseguida pela Constituição, né, que foi até o primeiro artigo que você leu no início do programa, não é uma igualdade formal, né, não é tratar todo mundo igualzinho, né, é uma igualdade material, ou o que a gente chama de uma equidade, né, tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. É isso que a família precisa se conscientizar, a sociedade precisa se conscientizar, mas também, né, o que eu rogo muito na minha atividade quanto advogado, que o judiciário também tem essa consciência de que os consumidores são diferentes e tratar todo mundo igual significa não atender ao princípio constitucional da igualdade, e sim tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Então é isso, né? Cada um de nós fazer a nossa parte, né? E o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutor Luiz Felipe, doutora Moniz, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Twitter e Instagram. Até o próximo artigo 5º. Tchau!